Minhas atendentes não estão aqui hoje. A paz do Senhor Jesus e boa noite a todos que têm nos acompanhado aqui no canal Bate-Papo com o Pastor Afonso. Estamos aqui com mais uma edição do podcast com o Pastor Afonso. E nesta noite, como sempre, estamos com o Pastor Almir. Hoje vamos tratar do assunto... A origem da diversidade cultural da humanidade. Nesse momento eu quero agradecer a vocês. Essa semana estávamos com a campanha sobre doação de sangue, ali para a prima do nosso irmão Jamerson, precisando de bolsa de sangue tipo O negativo. Eu quero agradecer aos doadores, que ela conseguiu 10 bolsas de sangue, tomou 9 ontem, ficou para tomar uma hoje e já ia sair da UTI, já ia passar para a enfermaria. Eu não poderia começar esse podcast, esse bate-papo, sem agradecer a você. E você que é doador, continue nessa sua força, porque é vida. Eu quero agradecer a todos os participantes, você que tem dado o seu like, você que tem compartilhado, comentado, comente, você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Antes de você ver o que vai acontecer nesta noite, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar mais uma vez maravilhosamente. Inscreva aí no canal para que possamos propagar a mensagem do Senhor. Nesta noite eu também quero mandar um abraço a todos os participantes do nosso podcast. Hoje estamos com o pastor Almir. O pastor Sander ele estava confirmando na sexta-feira próxima, só que nessa sexta-feira, por motivo de trabalho, a gente remarcou. Mas enfim, estaremos orando, pedindo a direção a Deus, a primazia, para que Ele possa nos instruir. Está aqui conosco também, aqui atrás das câmeras, um amigo, nosso querido irmão Paulo, ali da Casa de Oração. Ele está aqui, como é que diz? Em concordância, né? É até uma forma de incentivo. Quero já agradecer a presença do mesmo. Eu creio que ele vai dar um obrigado aí. Assim, Paulo? Que Deus abençoe, Paulo, sua vida. Obrigado aí por essa força. Eu vou passar para o pastor Almir, depois ele passa para mim, para eu estar orando e para dar início. Pastor Almir. Pastor Almir. Já se Amém. conhece, né? É verdade. Sim, já é bastante conhecido aqui da mesa. Já estamos já familiarizado. Amém. Hoje, a origem da diversidade cultural da humanidade. O Senhor vem tratando o livro de Gênesis, não é assim? Tratamos da origem do pecado, da queda do homem, não é assim? E etc. Exatamente. E agora vamos falar sobre a cultura, a diversidade da cultura. Estaremos orando. Eu quero agradecer a você de verdade. Vamos dar início em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, Pai santo, nesta noite de quarta-feira, terça-feira, Deus, hoje 28/5/2024, eu quero te agradecer pelo livramento da manhã, Obrigado, da tarde e pelo livramento da noite. Ó Pai querido, se esse projeto não for para te glorificar, Deus, que possamos parar aqui, que tudo venha a ser feito para te engrandecer, te glorificar. Toma, meu Deus, mais uma vez, a vida do pastor Almir, que por sua bondade, Senhor, tem nos ajudado e tem propagado a tua palavra de uma forma de estudo. Deus, muito obrigado por aqueles que têm dado like, que têm agradecido por este momento. Muito obrigado, meu Senhor. Agora nos direciona. Não deixe sair da nossa boca nenhuma palavra que venha trazer transtorno para a humanidade. Por favor. Deus, Espírito Santo, nos conduza em nome de Jesus. Pastor Almir. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Cultura. A origem da diversidade cultural. Diversidade está ligada a diversos. Né? Uhum. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, também faça essa pergunta. Como tudo começou?
Eu só sei que a história da humanidade, ela começa na Mesopotâmia, ali no Mediterrâneo, ali no chamado de Abraão, e queremos tirar essa dúvida nessa noite com o senhor. Na realidade, né, nós vemos, como o senhor já falou aí, que todo o livro do Gênesis, na verdade, já significa início, origem, começo. Né? Desde o primeiro comentário que nós estamos fazendo, que é um relato, né? A gente pega uma lição e a gente faz um relato, né? Que não tem tempo de dar uma aula, né? Sistemática. Então a gente faz sempre esse apanha daquilo que são importantes dentro da lição. Amém. E que a gente vem falando acerca das origens. Isso. Né? Até porque o livro do Gênesis é o livro da origem. Isso. Né? Nós vemos aí como surgiu o homem, né? Nós já falamos sobre isso, a questão do início, né? Do início, como Deus formou o homem, para que Deus formou o homem, que eu digo é a humanidade. Isso. Né? Sempre quando diz homem, está relacionado a homem e mulher. Né? Como Deus criou, como Deus fez, com que propósito, nós já falamos. Nós falamos que Deus criou a humanidade com um propósito de sermos amigos de Deus, de vivermos em comunhão com Ele, mas Deus deu livre-arbítrio ao homem, que é a condição de poder escolher. Né? Só que, infelizmente, Adão e Eva escolheu errado e, por causa desse erro, toda a humanidade, né, entrou num estado de pecado, como nós vimos, né, a desobediência ainda no Jardim do Éden. Nós falamos acerca da origem do pecado, né? Falamos acerca da degradação humana, do primeiro homicídio, lembra? Né? Caim e Abel, a arca, né? Como é que se diz? O dilúvio. Que a foi... família que se salvou no dilúvio. Exatamente. Então, tudo está dentro das origens. E agora aqui, nós vamos ver agora aqui uma segunda civilização. Nós já começamos a falar. Né? Uma segunda civilização. Porque a primeira criada em Adão e Eva, foi praticamente toda destruída, exceto Noé e os seus filhos, a sua nora e a sua esposa. Só 8 almas se salvaram, como nós vimos. Aí se iniciou um novo tempo a partir de Noé. E por que Deus destruiu a primeira civilização de Adão e Eva? Exatamente por causa do pecado. Né? Desde o primeiro pecado, isso a gente vem falando sempre, que o homem entrou em um estado de degradação moral e espiritual. Cada vez mais as coisas vão piorando. E isso é muito fácil a gente entender. Eu sempre lembro, quando falo de degradação espiritual, moral e espiritual, eu lembro que, quando nós éramos pequenos, qual era como é que se diz? O que atraía o homem, no caso, o que atraía uma mulher, né, no sentido de que estamos falando de degradação humana. Antigamente a mulher mostrava o joelho, era algo tentador. A tentação era vista pelo joelho. Se a mulher descobrisse o joelho, né? Nós vemos em televisão, há pouco tempo atrás, negócio de 20 anos atrás, eram os biquíni, compridão que parecia um short. E aquilo ali era tentador. Mas nós vamos ver que a degradação moral e espiritual tem chegado hoje a um nível que ainda não se chegou ao nível real, né? Cada vez mais as coisas tendem a piorar. E isso eu falo, em todos os aspectos falando. Homossexualismo, dentro do malignidade, matanças e outras coisas. Tudo, se a gente for olhar, há alguns anos atrás para hoje, as coisas estão terríveis. E lamentavelmente, por causa do pecado, porque também não era o que Deus queria, mas o pecado trouxe isso para nós, né? Nós criamos essa situação, porque todos pecaram. Né? Em Adão e Eva todos pecaram e todos herdaram esse pecado. Todos nós herdamos o pecado e tem uma possibilidade de mudança que é em Jesus, claro. Né? Nem tudo está perdido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem encontra Jesus, ele vai encontrar uma nova vida. Essa degradação vai fazer parte, mas há um equilíbrio para aqueles que encontram Cristo.
A gente começa a ser nova criatura em Cristo Jesus. Pela renovação, né? Pela renovação do nosso entendimento, do entendimento que vem de Cristo. Então, tudo começa a mudar para aqueles que são de Cristo. É por isso que crente, na visão do mundo, é quadrado. Crente é espiritualista demais, né? Tudo de crente é Deus, mas é porque nós vivemos uma mentalidade divina. Graças a Deus. Encontrando Cristo, a nossa vida ela tem uma mudança, né? Ainda há chance, ainda há uma graça sobre a terra que pode, né, alcançar os homens de ter um freio nessa degradação moral e espiritual, né? Há um freio divino ainda, né? Para que as pessoas elas possam cada dia mais ir mudando de vida, né? Em um dos podcasts, dentro dessa mesma linha, o senhor falou sobre Lameque e duas mulheres que Muito matou por bem. besteira, não foi? Exatamente. Aí eu segurei isso, eu fiquei... Lameque que por aí, besteira, não foi? exatamente, ali foi a degradação. Até porque está ligado a todos falarem uma só linguagem. Também porque na primeira civilização, todos falavam a mesma língua. Todo mundo tinha um só idioma, né? Idioma. Ele tá Né? certo. Todos tinham o mesmo Idioma. dialeto, de idioma, né? Todos falavam a mesma língua. E essa linguagem, a começar de Caim, depois veio Lameque, e se estendeu nessa degradação. Um foi passando para o outro. Um mal chama outro mal, um abismo chama outro abismo, até que a corrupção ficou de forma que Deus já não suportava mais, né? E teve que destruir né? Lameque era um homem tão orgulhoso na sua maldade, e olha que isso ainda estava no princípio. Mas o homem, quando desde o pecado pecou, começou a descer a ladeira. A degradação moral e espiritual iniciou na terra. Então ali ele chama as suas duas mulheres, ele era bígamo, outra coisa que era contrária e é contrária a Deus. Ele chama suas duas mulheres e diz: veja o que eu fiz. Matei um homem, né? Matei um homem por me pisar. E o outro por me ferir. E o outro por me ferir. Por besteira. Tudo por coisas banais. E é o que a gente vê ainda hoje. Você vê que tem pessoas que têm prazer em dizer o mal que fez. Você vê que as pessoas hoje têm coragem de tirar a cabeça e mostrar quem tirou a cabeça. Então a coisa cada vez mais ela tende a... né? E tudo também está ligado a essa linguagem. Todos tinham uma só linguagem, né? Então aí agora é que a gente vai ver, né, a origem da diversidade cultural humana. Aí agora começa. Por que hoje existe determinado pessoas, ou melhor, vamos botar como já é hoje, países, né, falam línguas diferentes. Se todos foram criados por Deus, por que cada um fala uma língua? Espanhol, italiano, inglês, polonês, enfim, né? Por quê? Exatamente aqui começa a origem de tudo isso. É o que nós vamos ver dentro dessa lição. Eu até coloquei aqui uma ilustração aí já da Torre de Babel, né? Então aí a gente vai ver por que o inglês, por que o espanhol, por que o português, por que todos não falam a mesma língua, o mesmo idioma, né? Aqui está a origem que nós vamos hoje, né, baseado na Bíblia, na realidade da Bíblia. Até porque, pastor, existem homens intelectuais que eles dizem que a Torre de Babel foi um mito. Só que a Torre de Babel é algo real. Tudo que está na Bíblia é muito real. Acredite ou não, tudo que está na Bíblia é real, né? Nada vai se fugir do que está escrito. Nada se foge do que está escrito, porque a Bíblia é a inspiração de Deus, é o conhecimento de Deus sendo derramado aos homens, para que o homem o conheça. Aleluia. Né? Então, essa é a vontade de Deus, se revelar. Até porque eu sempre digo, pastor... Toda a escritura é boa e proveitosa, né? Divinamente inspirada e proveitosa, para ensinar, redaguir e instruir em justiça. Aleluia. Né? Então, toda a palavra de Deus ela é verdadeira. Não existe aqui é e aqui não é. Né? Bem-aventurado é aquele que lê e que guarda, né? Que guarda. Palavra. Muito bem. Então, toda essa palavra é verdade. A Torre de Babel foi um acontecimento real. Né? Real. E nós vamos ver Deus se manifestando em relação à Torre de Babel, a ousadia do homem e a intervenção de Deus.
né, por amor ainda ao homem. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo somos nós, os seres humanos, de tal maneira. O amor de Deus é incondicional pelo ser humano. Graças a Deus. Né? Ele não desiste da humanidade. Aleluia. Se tem alguém que se separa, é o próprio homem. Porque Deus está sempre tentando aproximar o homem dele. Essa é sempre a vontade de Deus. Né? Então aí nós vemos aí a diversidade, né? Porque existe essas diversidades. Nós vamos ver aí, pastor, no versículo 9, depois eu trouxe a Bíblia para a gente acompanhar um pouquinho, né? No capítulo 9 de Gênesis, a partir do versículo 8. O que é que ocorre? Logo após o dilúvio, Sim. que nós sabemos, nós já falamos nas lições anteriores, acerca do dilúvio, né, que inundou toda a terra, né, que levou 40 dias e 40 noites, e só se secou-se toda a terra aproximadamente um ano depois. Né? Foi muita água sobre a terra. Né? Às vezes eu lembro ali do Rio Grande do Sul, o dilúvio não chega nem ao princípio daquilo ali. Embora você veja que tem casas que estão submersas, mas o dilúvio acabou com tudo. Sumiu um monte. Muito, mas sumiu um monte, sumiu. sumiu tudo. Até o Araras, que é considerado Alvereste, Sumiu. Sumiu. Né? Todos, até onde a arca pousou, né? No monte Ararat, né? É, mais ou menos isso. Ararat mesmo. Monte Ararat. Viu? Aí, então, o que é que ocorre? Toda a terra inundou e Deus, pela sua graça, ele faz aqui um pacto com Noé. Ele fez um pacto que ele não mais destruía a terra com água. Entendeu? A terra nunca mais será destruída com água. Né? Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 8. A partir do 8, nós vamos ver. Esse foi o pacto que Deus fez com toda a descendência de Noé, que, né, alcança toda a terra até hoje. Né? Então, Deus fez esse pacto. Olha o que diz. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço um concerto, um pacto, né? Uma aliança convosco e com a vossa semente depois de vós. Os que vão vir, a partir de Noé e todos aqueles que viriam, né? O Senhor faz essa aliança. E com toda a alma vivente que convosco está, de ave, de redes, de todo animal, terra, de todos que saíram da arca, até o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Quem está dizendo isso é Deus, é o Senhor. E disse Deus: este é o sinal do concerto, da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco... Tem nada de arco-íris. Não, o arco do Senhor. Tem nada de arco-íris. O meu arco tem um posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. O sinal do arco-íris. Então me lembrarei quem? Deus se lembrará. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós. E ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tomarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Né? Então nós vemos que Deus fez esse concerto. Um concerto com o homem de que não mais destruir a terra. A gente vê que sempre quando chove, aparece o arco. Nos céus, né? Ali é Deus. A gente deveria louvar a Deus quando vê um arco, né? Um arco que chamam de arco-íris, mas que é o arco que a Bíblia diz, né? Talvez o íris por causa das cores, eu não sei bem a origem, mas talvez, né? Até porque eu costumo dizer que tudo que está escrito, tudo que é profético, todos os sinais proféticos, sempre haverá a ciência para dizer alguma coisa. A ciência sempre vai querer trazer algo dentro do físico, dentro da ciência,
para mostrar o que é aquilo. Mas que, na verdade, aquilo que Deus falou vai acontecer. Os sinais que Deus criou será criado. Né? O que nós vemos hoje, a ciência pode ter resposta, pode até criar uma resposta dentro do físico, mas nós sabemos que é Deus. Né? A união, o G20, G não sei o quê, a união dos países, e não sei o quê, parece que é tudo humano, mas está tudo dentro de um contexto bíblico para um processo futuro daquele que Deus já programou. Então, o homem sempre vai querer achar que é ele, ou achar que é a ciência, mas está escrito. Tudo está escrito. Né? Então, o que acontece, pastor? Depois desse dilúvio, Deus dá uma ordem, no versículo 9 primeiro. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem de Deus aqui é que eles se espalhassem sobre a terra. O Senhor manda que eles frutifiquem, multipliquem e enchem a terra. A encher a terra, não é encher o espaço. Se aqui começa a vir muita gente, esse espaço é pequeno, não tem como ficar tanta gente aqui. Tem que se expandir. E a ordem de Deus foi que se espalhassem. Aleluia. Né? Mas, em contrarresposta do homem, o homem resolve, né, afrontar Deus. Essa geração de Noé. E aí estamos falando acerca da origem da diversidade da cultura humana. Até porque o que é cultura, pastor? Cultura são modo de vida, né? Modo de agir, modo de civilizar. Não, são costumes, né? Então, existem culturas diferentes uma da outra. Mas é bom ficarmos claro uma coisa, que apesar das muitas culturas existentes na Terra, Deus é o único santo e feitor de toda a humanidade. Deus, não existe cultura que fira a Deus e que alguém diga isso é cultura. Não. A cultura de Deus é ser de santo porque eu sou santo. Ser de santo em toda a vossa maneira de viver. Essa é a cultura divina. Alguém diz, mas ali porque naquele país pode fazer isso, pode fazer aquilo. Deus tem uma medida de entender até onde vai a maledicência e até onde vai a inocência do que é cultura. Está dando para entender? Oh, sim. Porque algumas pessoas trocam cultura com libertinagem e ferem a Deus. E isso é muito arriscado. Porque a cultura de Deus é ser santo. O que é ser santo? Ser separado. Ser separado para Deus. Isso significa ser santo. Quando alguém é separado para Deus, e Deus criou a humanidade para ser separado para Ele, para glorificar e honrar o nome dEle. Glória a Deus. Né? Então, essa é a cultura de Deus. Ser de santo porque eu sou santo. Sim, então Deus mandou que eles se espalhassem. Aí no versículo 4 nós vamos ver. Olha, para a gente entender, no primeiro, versículo 1, é o que diz aí. E era toda a terra de uma mesma língua. De uma mesma língua. De uma mesma fala. Todos tinham o mesmo idioma. Segundo. E aconteceu que partindo eles... Eles quem? Os descendentes de Noé. Isso. Sim. Saíram da onde? Eles do Oriente. É isso mesmo? Do Oriente. Acharam-se um vale na terra de Siná. Siná. E habitaram ali. Pronto. Aí agora eles saem do Oriente, chegam até a terra de Siná. E habitaram ali. E habitaram ali. Aí agora começa o processo. Por que da diversidade da cultura humana? Por que da origem? Porque cada um fala uma língua diferente. Aqui começa o 3. Pode dizer. E disseram uns aos outros, eia, façamo-nos tijolos e queimemo-nos bem, e foi o tijolo por pedra e o betume por cal. Por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Tá certo? Olha no final o que ele diz. Para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra.
Qual foi a ordem de Deus? Deus queria que eles se espalhassem. Deus manda que eles se espalhassem. Eles chegam na terra de Siná, no vale de Siná. Eles queriam ficar só por ali. E eles queriam ficar por ali. Contrariando a palavra de Deus, que era para que eles se espalhassem. E uma das coisas pelas quais eles fizeram isso, são muitas coisas pelas quais eles criaram a cidade e a torre, especialmente a Torre de Babel. A primeira coisa que nós vemos aqui, pastor, já falamos do dilúvio. O Senhor já prometeu que não haverá dilúvio de novo na terra, mas eles, os homens, falando uma linguagem um ao outro, unidos em concordância. É bom ter concordância, é bom todos falarem uma só coisa, mas ser inteligente para fazer para o bem. A concordância dele, o falar uma língua só aqui, eles usaram para o mal. Eles não usaram para o bem. E até hoje isso acontece. Existem muitos segmentos, existe muito... enfim, até lembrei aqui agora. Eu não entendo, na questão de política, por que não se fala a mesma linguagem? Se todos deveriam trabalhar em um bom comum, que é de uma edificação, que é de cuidar da nação, né? Oposição existe? Eu acho que sim. É bom ter oposição, porque a oposição é o controle para que alguém não divertue-se, não faça nada errado, para que tenha alguém ali. Mas só quando acontece isso? Eu acho que a oposição é bom só para isso, para dar um freio. Mas se a coisa está funcionando bem, e se trabalharmos todo em um bem comum... Até a oposição, né, deveria concordar e ajudar que alguém que está fazendo um bom trabalho continuasse, porque o objetivo é o povo. Mas eu não entendo por que não é assim. E não dá para entender por que não conseguem trabalhar em um comum acordo. É um querendo ser melhor do que o outro, um querendo derrubar o outro. O que faz um bem maior, esse daí quer ser arrastado para vir outro dizendo que vai fazer um bem maior, mas que não faz, é uma confusão. Né? Então, lamentavelmente, é assim. Falam a mesma língua. Falam no mesmo idioma. Deveriam falar o mesmo idioma, só que não falam o mesmo português. Não concorda com essa ideologia. Exatamente. É assim? E o próprio Deus, ele fala, Ezequiel, o povo que você vai profetizar não como é que diz? É povo de coração duro. Eles entendem, mas não te escutar. Eles não vão te escutar. Então é isso aí. Então, fala a mesma língua, mas quando se trata de projetos, de ideologia, se atrapalha tudo. E essa concordância até mesmo, infelizmente, no nosso meio, tem faltado. Né? O próprio Jesus Cristo, ele disse que um reino dividido não subsistirá. Isso é muito forte. E o que é interessante, alguém chama Jesus de príncipe do Beelzebul. E o Senhor Jesus, então, diz o príncipe dos demônios, né? Mas o Senhor Jesus diz para ele, se Satanás expulsa Satanás, como subsistirá o seu reino? Ou seja, Jesus está dizendo, o mundo das trevas é unido. Eles trabalham em comum acordo. Nós deveríamos trabalhar em comum acordo. Paulo, ele vai gritar aqui, Paulo em Coríntios, 10, diz assim, ó. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, confusões, brigas, falta de concordância. Né? Então é lamentável como a gente vê isso, né? Devemos ser inteligentes para usar a mesma linguagem para o bem e não para o mal, diferentemente, né, dos habitantes ou da descendência de Noé, que usaram, né, essa unidade, infelizmente, para o mal. Né? Infelizmente, para o mal. Deus lhe deu de liberdade, mas eles usaram dessa liberdade para a vanglória, para a rebelião. Deixa eu me precipitar aqui na pergunta. Porque qual era os objetivos deles? Eu quero aprender aqui. Exatamente. Primeira coisa, e eu deixei a chave aqui. É de hoje que eu estou com a chave aqui. Eu quero comer logo. Primeira coisa,
Deus disse que não haveria dilúvio, a gente já ouviu. Mas eles queriam fazer uma terra à prova de água. Sabia disso? Para eles o dilúvio viria. Eles desconfiaram do pacto que Deus fez com Noé. Eles não confiaram na palavra de Deus. Olhe no versículo 13 o que é que diz aí. 13. 3. Da introdução? É. E disseram uns aos outros, é isso? Disseram uns aos outros. Eia, façamos-nos tijolos, queimemo-los bem, e foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. O que é que se bota nas embarcações? É, isso mesmo. Né? Eles queriam uma cidade bem fechada, onde a água não penetrasse, porque eles tinham medo que o dilúvio viesse. É verdade. Eles tinham medo. Deus faz um pacto, Deus fala que não vai haver mais água, que não vai mais inundar a terra, mas eles não confiam na palavra de Deus. Que maravilha. E estão unidos nesse propósito de não confiar em Deus, o que é triste. Revelações profundas eu amo. Né? É lamentável isso, né, pastor? Verdade. É lamentável porque é uma das coisas pelo qual nós vamos ver por que da diversidade das culturas, né? Por que Deus foi obrigado a fazer isso? Porque Deus se viu em uma necessidade de fazer isso. Aí eles disseram aí no 4, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo o cume toque nos céus, e façamos-lhes um nome. Há uma tradução que eu vi, pastor, que ele diz, eia, façamos para nós uma cidade. Excluíram Deus do projeto. Deus está fora desse projeto. É nós, os homens, unidos, fortes. E é o que acontece muito até hoje. A ilustração. Até hoje se coloca um Deus fora dos seus projetos. E é lamentável porque quando se coloca Deus fora dos seus projetos, nós vamos ver que há uma intervenção divina. Né? Quando a gente coloca Deus fora dos projetos. Então, né? Ele diz, façamos um nome. Né? Aí é algo pessoal. Eles resolvem excluir Deus e fazer uma torre aonde eles fossem o feitor. Aqui, pastor, peguei duas traduções diferentes que diz assim, ó, Gênesis 6,4, na Bíblia online, diz assim, depois disseram... Quem é? Caixa. Tá em cima da cama. Aí depois disseram, vamos construir uma cidade. O dia que eu levo. Viu? Não foi não. Aqui é em outra tradução, diferente da que nós lemos. Depois disse, vamos construir uma cidade. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso. Ó. É o sentido. É o orgulho, a prepotência humana. Né? Eles queriam ficar famosos com a torre, com essa construção que chegasse até os céus. É claro que isso daí é uma hipérbole, não existe construção que chega aos céus, mas é a ousadia principalmente de uma época. Hoje nós já vemos, né? Eu até vi um comentário que a Torre Eiffel, né? Hoje é maior do que a Torre de Babel. Mas assim eu vi um comentário, não sei se é verídico, mas a torre foi algo intenso o início, né? O início da civilização. Né? Eles estavam ainda, se a gente for olhar de ontem para hoje, hoje é muito simples ver uma torre como essa. E esses anos todos de evangelho, hoje eu estou aprendendo que o medo que eles tinham do dilúvio foi com que eles fizessem essa torre alta. Hoje, com a situação do Rio Grande do Sul, quem é que não pensa hoje em morar no mais alto possível? A questão do medo da água. Pode continuar. O medo da água e o orgulho, porque eles queriam fazer um nome. Eles queriam que o nome deles se tornasse célebre. A torre alta, pastor, eles não seriam espalhados porque seria como uma bússola, ou melhor, como um farol, né? Como uma forma de
de identificação para que eles não se perdessem. Eles não iriam se espalhar, porque aonde eles estivessem distantes, Ali, ó. eles viriam a torre. Então, essa é uma das questões, né? Eles não queriam se perder, eles não queriam se espalhar, né? Trabalhando dentro a Bíblia, ela é uma tipologia, né? Ela é a tipologia do Antigo Testamento, é uma tipologia o Novo Testamento é uma tipologia do Antigo. E quando Jesus ascende ao céu, eles estão lá em Jerusalém sem querer ir evangelizar. Exatamente. Se levanta uma perseguição e a igreja é espalhada. Tipologia. E fala sobre isso. Já apontava já para evangelização. Para evangelização, porque eles teriam que se espalhar. Então, o que é que ele diz? Né? Eles queriam o céu porque eles queriam que o nome deles ficasse afamado. A ideia também era que o nome dele ficasse em célebre, como eles ficaram muito conhecidos. E até hoje, né? O cabeça da construção, você sabe quem foi? Nimrod. Foi o cabeça da construção. Na verdade, a gente vai ver a intervenção de Deus, mas eles aí, nesse estado daí, estava todo o povo. Até o povo de Sem e Jafé se contaminaram também com essa ideia. Também diz, todo o povo estava aí. Ninguém quis se espalhar. A ideia era que toda a terra se espalhasse por toda a terra, mas estavam todos juntos. Até mesmo a família da promessa, né, como nós vimos das bênçãos e maldições, né, eles estavam também abraçando essa ideia a princípio. A ilustração. Né? Então aí, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Então nós vemos aí a prepotência do homem em falar uma linguagem só. O orgulho, né? Nós vamos ver que é bom estar unido, sim, mas é bom estar unido para o bem e não para o mal. Mas eles se uniram aí para afrontar o Criador. Eles estavam unidos para ir contra a ordem do Senhor, contra os mandamentos do Senhor, contra a vontade do Senhor. E quando isso acontece, pastor, nós vamos ver que há uma intervenção divina. Olha o que está escrito aí, no versículo 5. Vamos lá. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um de todo e tem uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. O Senhor desce para ver como é que está a construção. Claro que descer é um sentido, né, de mostrar que Deus... não é que Deus desceu do céu para ver, Deus vê tudo. Deus é onisciente, né? É onipresente. Ele voltou a atenção para a terra. Então, quando Deus, então, observa... E aqui é a unidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando eles percebem, versículo 3, e o Senhor disse, eis que o povo é um. Quem está dizendo isso é o próprio Deus. Todos têm uma mesma linguagem. Todos eles estão unidos em propósitos. No propósito da construção. Mas é o que diz o Senhor. E todos têm uma mesma língua. Todos falam a mesma coisa. Né? E isto é o que começam a fazer. Isso deve nos chamar a atenção, porque quem diz isso é Deus, pastor. É como se tivesse admirado. Eles têm uma só voz, eles têm uma só língua, eles estão em concordância. Mas é isto que eles começam a fazer. É como se Deus dissesse, eles usaram a unidade para me afrontar. Eles usaram a unidade, uma só voz, para que pudessem me afrontar criando algo como esse, como a torre. Porque o Senhor é como se tivesse admirado. Olha o que eles fizeram por serem um, por terem só uma língua, por estarem unidos. Aí olha o que diz mais o Senhor. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentem fazer. O homem conheceu o caminho, poder da concordância para o mal nesse caso, né? Infelizmente, ele usou esse poder da concordância por mal.
Nesse caso daí, até o próprio Deus, não é que pegou Deus de surpresa, mas mostra que Deus olha o que o homem está fazendo. Né? É aquela questão, porque eu costumo dizer, pastor, que existem situações nossas como homem, porque Deus não nos fez um robô. Deus ele nos fez com livre-arbítrio, com decisões que só dependem da vontade. Eu sou livre para amar a Deus ou não. As minhas atitudes, claro que nós temos a ajuda do Espírito Santo, mas existem atitudes que nós estamos em nossa consciência, para fazer ou não fazer. E eu costumo dizer que existem coisas que chamam a atenção de Deus pela reação do livre-arbítrio e do que a pessoa decide fazer em Deus. Por exemplo, a mulher vem correndo e clama ao Senhor que a sua filha está morrendo, está endemoniada. Lembra aquela do cachorrinho? A Cananeia. E Deus diz a ela, não é bom tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Então estava dizendo, não, eu vim para trazer o pão para o meu povo, para o povo de Israel. Né? Foi o que Deus estava dizendo, em outras palavras, a ela. Isso. Mas olha o que ela diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aquilo dali surpreendeu Deus, aquela atitude daquela mulher. Né? A fé. Porque isso é voluntário. Isso é aquilo que você busca em Deus com inteligência e você fala a coisa que Deus se alegra e ele vê isso. Glória a Deus. O Senhor diz, eu irei e vou dar saúde ao criado. Ao criado do centurião. E o centurião olha para Jesus e diz, eu não sou digno que entre em minha casa. Mas eu também sou homem de autoridade. E diga a este vai, e esse vai. E diga a esse vem, e ele vem. Aí ele diz, não precisa entrar em minha casa. Eu sei o que é a autoridade dos céus. Eu sei o que é a autoridade de quem pode fazer qualquer coisa. Basta somente o Senhor dizer uma palavra e o meu criado será curado. Então Jesus olha e diz, nem mesmo em Israel achei tamanha fé, ouvi tamanha fé. Porque a atitude voluntária nossa, verdadeira, que flui de dentro de nós, traz emoção a Deus. Aleluia. Alegra a Deus as nossas atitudes. Aleluia. Né? Então Deus ele se alegra com essas coisas. E agora Deus está como se estivesse num sentido humano espantoso com aquilo que ele estava vendo. E agora não haverá restrição. Olha o que eles começam a fazer. E agora não haverá mais restrição. O que é restrição? Limite. Não vai ter mais limite. O que os homens... Impedimento, nada. Eles conheceram um caminho perigoso. Impedimento, não tem nada. Perigoso que vão altamente os destruir rapidamente. Aí eu torno a falar. O poder da comunhão em relação a uma obra. Não tem restrição, não tem impedimento. É por isso que Satanás ele tem jogado semente de discórdia. Para poder muito bem, mas é claro. Semente de discórdia. É claro. Não. Satanás ele tem êxito quando a gente se guerreia entre nós. Satanás ele tem êxito e ele faz de tudo que nosso coração esteja realmente maculado de raiva, de ódio, de ressentimentos. Eu não gosto, não quero, não... Isso é uma vitória para Satanás. E é triste ouvirmos isso, falarmos isso, né? Mas é lamentável, mas existe muita discórdia em nosso meio. Dentro dessa visão aí, desse raciocínio, o Mediterrâneo era cheio de piratas. Então, havia impedimento. Por exemplo, do outro lado tinha uma faculdade de medicina. Só que os piratas eram uma barreira, era uma restrição. Quando Arquelau, o imperador, devastou os piratas do mar Mediterrâneo, Paulo usufruiu desse ir e vir. Quando o senhor é impedido de vir na minha casa por alguma força doutrinária, não pode ir lá, não pode vir, eu não posso ir lá. Nós estamos perdendo tempo de trocar conhecimentos. Isso é bom para o reino. Claro. Isso agrega. Você entende, Paulo entende de elétrica.
eu preciso de um serviço de elétrico, só que tem uma restrição, discórdia, não vou com sua cara, não engulo. Qual é o projeto que vai andar? Não precisa nem falar isso aqui, né? Porque é a coisa mais clara que qualquer cidadão enxerga que Jesus falou, o reino dividido. O reino dividido, né? E, infelizmente, né, isso tem realmente feito com que perdemos muito. Né? Perdemos muito. Eu sempre falo acerca... Eu sei que estamos no fim. E sei que a gente já falou aqui, a gente já deu um estudo aqui sobre Mateus, né? 24, né? Que fala que odiarão uns aos outros, isso. Né? Todo aquele sistema, a gente está vivenciando isso. Mas existe uma questão, pastor. A gente pode, em Deus, mudar muitas coisas. Com certeza. Porque existe coisa que a Bíblia diz assim, é mistério que aconteça. Mas não é em todos os lugares que precisa acontecer. Você está dizendo? Aonde há uma vigilância, as coisas vão funcionar. Aonde há entendimento de lideranças, as coisas vão funcionar. Né? Então, eu sei que estamos vivendo um tempo do fim, mas podemos melhorar. Com certeza. Né? Até porque nós nos restringimos como crente. Parece que não vem mais crente para a igreja. Porque deixamos de fazer muitas coisas. O ódio entrou, a desunião entrou. Então, na verdade, as coisas ficaram... O evangelho está quase que parado. Infelizmente. É uma pura realidade triste. Né? Se quiser entender, pode entender. Não precisa. Depois eu falo da minha sogra. Viu? Então, é lamentável isso. É lamentável porque nós não temos sido inteligentes e não temos buscado viver os princípios de Deus. Eu sei que não está dentro do assunto, mas como a gente está falando, pastor, eu percebo que nós deixamos um pouco... Tá gravando. Não, daqui a pouco... É porque é minha sogra, é porque Marina... nem está gravando. Não, vive assim mesmo. Então, o que acontece? É como se nós não estivéssemos mais com aquela comunhão. Ou é a verdade, com o Espírito Santo. Isso tem faltado em nós, essa comunhão, essa vida com o Espírito Santo. Há poucos dias eu conversei com minha esposa, fez... Será, amor, que ainda vai ter muita gente batizada com o Espírito Santo? Vai haver um avivamento. Né? É uma promessa. É uma promessa. Eu não sei onde está. Eu também espero que sim. É uma promessa. Porque eu sempre penso, Senhor, se não houver um avivamento, eu não sei o que vai ser de nós. Né? Porque nós nos tornamos muito natural. Muito, muito, muito natural. Né? Nós estamos vivendo, lutando, perseverando para ser salvo, mas está faltando muita coisa para que a gente viva o genuíno evangelho. Está faltando. Mas tá faltando. Acreditando em Deus que haverá um avivamento. E Deus tem seus remanescentes. Não, isso sem dúvida, assim, claro, Deus assim, tem uma remanescente. Por exemplo, claro. Um projeto desse aqui, um despertamento do que Deus está falando aí através do Senhor aí agora aí. O que a Dona Marina falou, eu classifico assim, uma época de insensibilidade. As pessoas não estão mais sensíveis. Não sabem mais o que é pecado. Não tem aquele impacto, pequei, estou triste, igual a Davi, vou te machucar mesmo, não estou a fim de falar com ele. Entendeu? Então, eu creio que esse avivamento é questão de consciência. Mas é isso que eu estou dizendo. É nós começarmos a mudar em Deus, orarmos mais e sermos mais submissos. Pastor, uma vez eu tive um problema com um pastor. Não foi nem por causa de mim, foi uma situação que teve com meu irmão e ele agiu de uma forma, então eu sei que a gente se chateou com um pastor. Normal, ser humano. Há muitos anos isso atrás, muitos anos, não foi nem agora, há muitos anos. Então o que acontece? Eu não fiquei de mal com ele, mas eu fiquei triste pelas nossas situações, né? Porque a gente ficou meio assim, né? Eu como membro, ele também falou algumas coisas, enfim.
Aí o que acontece? Eu vim orando a Deus. Eu digo, Senhor, a gente não pode viver como crente de mal. E a gente não está de mal, mas a gente tem que ter um bom relacionamento como crente. Né? Aí eu me lembro que teve uma conferência, cara. É isso que tem faltado hoje. Que penso eu. Teve uma conferência lá na igreja e um pastor, ele veio de longe. Ele veio. Esse pastor, ele falou sobre a força do perdão. Esse homem pregou. Pastor, acredite, eu só fazia chorar. Eu saí lá do fundo, que eu sempre gostei de sentar no fundo, saí lá do fundo, eu com minha muletinha. Cheguei diante do pastor para pedir perdão, mas eu não consegui pedir perdão. Eu ficava aí querendo, e ele entendeu, me abraçou. Então, é esse perdão que está faltando em nós. Em nós, né? É a falta da verdade, de sermos sinceros uns com os outros. Porque nós criamos muita raiz de amargura dentro de nós, porque muitas vezes não somos verdadeiros. Não falar. Eu aprendi uma coisa cedo, pastor. Se eu penso uma coisa do Senhor, eu vou dizer ao Senhor. Com carinho, mas eu vou dizer ao Senhor. Porque eu acho que isso daí quebra todo o mal. Arranca o mal pela raiz. Mas se eu tenho algum sentimento com o Senhor e eu não falo, e continuo te abraçando, vivendo como se tivesse tudo bem, mas não está. Vai chegar um momento que isso vai explodir. Esse ressentimento vai estar cauterizado dentro de mim. E aí vai ser bem mais difícil. Com certeza. Né? Muito, muito mais difícil. Com certeza. Eu me lembro que eu tive... Não, aí não sou brigão, não. Aí já foi outra situação. A gente conversando com o irmão. São experiências. Eu falei com ele porque ele era uma pessoa que ele era quem dava estudo comigo. E então eu perguntei, Varão, já estudou a lição para amanhã? Ele fez, não, Varão, amanhã na hora do Espírito de Deus diz. Eu digo, não, Varão. Quem ensina tem que ter dedicação no ensino, Varão. Você tem que botar o seu rosto e começar a mastigar o que você vai dar ao seu povo, rapaz. As pessoas estão esperando algo, as pessoas vão lhe perguntar, você precisa antecipar o que alguém vai lhe perguntar para você responder. Porque você tem uma lição que você é o professor e vai dar essa lição. Ele olhou para mim e fez, Varão, ninguém nunca falou assim comigo. Ninguém nunca me despertou assim. Muito obrigado, Varão. Aí dessa agonia... Ele fez, mas foi porque o irmão fulano, aí o irmão que não tinha nada a ver, ele já tinha um problema com esse irmão. Aí eu digo, meu Deus do céu, a coisa foi aqui e voltou para lá. Mas o bom é que depois conversaram e pronto. Mas o que eu digo é porque, às vezes, se guarda muita coisa. Se guarda muita coisa e vivemos muito fingimento. Até porque, eu sempre digo, falar a verdade não é coisa fácil, não. Falar a verdade, você vai... Não sou o dono da verdade, não. Mas eu gosto logo de resolver o problema, porque eu acho melhor... Isso chama de retratação. Porque a coisa resolve, né? Quando você acontece isso, mesmo que a pessoa se zangue, depois vem e a pessoa vai parar para pensar, realmente, né, é o que o irmão falou, é isso mesmo, tal. Então a coisa muda. E eu acho que é isso que tem faltado em nós, né? Essas questões de muito fuxiquinho, muita conversinha, muito nhenhé. Então isso traz, né? Embora já tá fugindo. Não tá fugindo não. É questão de cultura. Entendeu? É questão de cultura. É cultura. É cultura da mentira. Do fuxico. Não. Quando se trata de ser humano, é questão de cultura, porque a minha filha só vai ser fuxiqueira se ela aprender na minha casa. Questão de cultura. Claro. Não é assim? Então é o seguinte, eu trouxe uma mensagem essa semana acerca de sentimentos que não pertencem a nós, que foi adquirida na queda. Isso é muito... Foi uma meditação que eu trouxe, e nós temos a capacidade de escolher ou dorme com raiva, muito bem. Amanhã vou amanhecer o dia... O pastor Almir, ele não é de me tratar assim, foi alguma coisa que ele deve estar passando. Você não está arraigado em nós. Esse copo está aqui em cima da mesa, mas ele não faz parte da mesa. Vamos supor que a mesa seja a alma, e o copo é o ressentimento. E a mão aqui é a sua inteligência. Não quero isso em cima de mim.
Muito bem. Não quero dormir com raiva, deixa eu contar aqui uma experiência para passar para o senhor, para não ser antiético. Um amigo contou para o outro que ia nas férias, ia para Miami. Né? Nas minhas férias, eu vou para Miami. Quando o outro ouviu isso, ele sentiu algo ruim dentro dele. E ficou com aquele negócio o dia todo. Quando ele chegou em casa, eu aprendi muito com isso. Quando ele chegou em casa, ele falou assim, meu amor, ou meu bem, ore aqui por mim. Porque eu tô com inveja. E eu não quero esse sentimento Muito dentro bem. de mim. A gente que escolhe, pastor. Não, sem dúvida, né, assim, claro. O apóstolo Paulo diz o quê? Não se põe o sol. Sobre a vossa Olha aí. Quer dizer que o sol começa a se pôr que hora? Eu tô cheio de raio, cheio de óleo. Meu Deus do céu, daqui a pouco o sol se põe. Chega. É porque eu acredito, pastor, que o ato, a reação, isso daí é fundamental. Né? Procura. Olha, essa semana tem uma pessoa que ele passa por mim, um irmão, e ele sempre passa por mim de moto, eu passo por ele, eu buzino, ele não respondeu. Não respondeu. Essa semana eu chamei ele numa boa, eu falei, varão, me perdoe, deixa eu falar com você aqui. Ele, diga, varão, eu digo, varão, eu tô vendo você com essa alegria toda, mas toda vez que eu passo, eu falo com você, buzino e tal, eu te fiz alguma coisa, alguém te contou alguma coisa de mim, você precisa saber alguma coisa, me diga aí, porque eu não quero que a gente se chateie, porque eu não sei. Ele, não, varão, é impressão sua, é porque às vezes eu passo disso, eu digo, não, se é isso, então me perdoe também por eu ter me perguntado. É porque isso tem sido constante, só que dessa vez eu já encontrei com uma estreveira, eu digo, porque às vezes é algum sentimento, alguém diz alguma coisa. Com certeza. A pessoa não fala, mas guarda. Com certeza. Aí começa e para quem não entende, é bom salientar isso aqui, não é posição, atitude de meninice. Bem-aventurados são os pacificadores. Pacificadores. Às vezes você vai passando a pessoa, vai no enrolão ali, você nem conhece a pessoa e outro dia você está chateado com o cara porque alguém falou aquilo. Então, muito bom sua atitude, pastor. Mas sim, então, né, Deus aí, ele mostra que não haveria mais restrição para tudo que aquele povo queria fazer. Então, já não havia limite, eles perderam o limite, eles descobriram que eles podiam fazer tudo e Deus, pela sua onisciência, viu que aquilo ia destruir a humanidade muito mais rápido. Então, Deus, pelo seu grande amor, ele se intervém. E no versículo 8, olha o que o Senhor faz. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra. Não, o 7. O 7, né? O 7. Vamos lá. Eia! Aqui já é Deus tomando atitude. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, do plural. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Porque eles estavam unidos em um propósito maligno. Em um propósito para o mal, queria destruí-los. Altamente destruir toda a humanidade. Eles iam se destruir muito rápido. Então Deus precisou se intervir naquela situação. Né? Então o Senhor vai e confunde a língua para que um não entenda mais a língua dos outros. Essa é a origem, né, da diversificação, né, da cultura humana. Daí agora cada um foi para seu canto, aí começaram a se espalhar, aí vieram os continentes, tudo vieram, parte né? Da onde entendimento da... Então aí começa essa diversificação, né? Diferentes culturas, diferente modo de agir, de ser, né? Começou daí os idiomas diferenciados, né? Porque Deus, ele viu que a coisa não ia funcionar. Não é que Deus seja contra todos terem a mesma língua, ou todos terem um mesmo parecer. Mas quando isso é para o mal, isso é muito terrível, muito arriscado, né? Eu penso uma coisa, mas não vou dizer porque é até arriscado pensar, ou falar, né? O que eu penso, até já comentei com o senhor sobre isso, né? O que uma unidade pode fazer, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então a coisa é muito séria. Então foi necessário o Senhor se intervir
E sempre quando o homem tiver em suas construções, separando Deus dos seus projetos, com um orgulho, uma prepotência intensa, achando que pode, e que manda e que faz, Deus sempre vai se intervir. É aqui, é acolá, é em qualquer coisa que o homem faça, seja ela física, seja ela espiritual, Deus sempre vai se intervir, sem dúvida alguma. Deus, ele dá um limite, mas quando ele vê que a coisa já ultrapassou esse limite, ou que está ultrapassando esse limite, o Senhor vem, né, e dá uma situação, dá um término, faz alguma coisa, modifica alguma coisa. Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7. Deus não se deixa ser zombado, né? Tudo que o homem semear, ele vai ceifar, né? Então, é o que aconteceu aqui. Os homens pensaram que eles estavam fortes, que eles eram, que eles podiam, que eles podiam brigar contra o seu Criador, né? E aí, Deus se interviu. Ou seja, pastor, é bom a gente ver os detalhes aqui. Eu posso dizer até que foi uma revelação que desceu aqui agora. Saiu até do papel o projeto. Né? Como assim? A torre. Não, aí parou de edificar. Acabou. Não, né? Tô dizendo. O projeto estava até andando. Saiu até do papel. Parece que está dando certo. Entendi. Né? Parece que está dando certo. Não é assim? Uhum. O projeto saiu até do papel. Mas Deus não estava no negócio. Não estava. Ou não incluir o Deus no negócio. Né? Porque a questão é não incluir Deus. Na verdade, não incluir Deus. Não consultar Deus. Igual Natan e Davi. Não consultar a Deus. Porque se consultarem a Deus... Embora aí não precisaria consultar. Não precisava consultar porque eles já sabiam. Deus já tinha dito que não ia destruir a terra com água. Já tinha feito o concerto aliança. Não precisava fazer uma cidade à prova d'água. Porque aí já é rebeldia. Já é rebelião. Quando foge daquilo que Deus já disse que não, já é rebelião. E é o que eles estavam fazendo ali. Se rebelando contra Deus. Construindo uma cidade. Se rebelando contra Deus. Colocando nessa torre o seu nome para que se tornasse célebre, afamado entre todos os nomes. Da questão do arco, né? Eu não vou mais mandar chuva. O arco aí. Então aí a questão já é muito mais violenta. É uma violência contra Deus que eles fizeram. Porque tem coisas que não é necessário você orar. Porque está escrito. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Deus, tem uma pessoa que está gostando de mim. Aí é uma hipocrisia, é uma loucura. Não é hipocrisia, não, é uma loucura. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne. Aí tem uma pessoa que está gostando de mim, eu vou orar a Deus para ver se Deus quer que eu pegue que eu namore, eu cale com aquela pessoa. Mas é aquela questão não tem o que se orar. Mas é aquela questão do julgo desigual. Aquela questão do julgo desigual. Como assim? Não vos prendais a julgo desigual. Hoje Vitória... exatamente, é outra questão. Hoje Vitória tem um princípio, né? Uhum. Aí vem um cara lá do mundo, lá, pelo amor de Deus. E se conhece, né? Foi uma pessoa... foi uma irmã que eu tomo café lá na estrada. Não, uma pessoa, não vou ficar porque não, pode ser, né? Ela, até porque não é segredo que a gente conversou, mas ela me disse, ela falando, né, que ela não deu certo com o esposo, ela é uma mulher de Deus. Aí eu falei, e vocês conhecem desde jovem? Ele falou, não, ele era meu vizinho, eu era crente, ela não era. Eu falei, então começou errado. Ela fez, infelizmente eu comecei errado e colhi o resultado desse erro. Né? Porque é aquilo que o senhor falou. A treva e a luz não se combinam. Né? Um quer uma coisa, outro quer outra. Então não adianta. Essa questão de dizer, mas Deus vai trazer para cá, isso é muito arriscado. Alguém pode ser que dê certo, mas está ferindo a palavra de Deus. E no começo da humanidade, quando ele
ele abre a madre de Sara, ele fala a Abraão que para manter a pureza da linhagem, que ele casasse com prima, como ele mandou o servo buscar uma esposa para Isaac, Exatamente. no meio da parentela, para preservar a pureza e até os princípios. Entendeu? Até os princípios. Enfim, mas a gente não entrar nesse mérito, como foi como exemplo, então é isso mesmo aí. Entendeu? Mas eu entendi o princípio varão, só que, e outra coisa, por questão de cultura, hoje tem um embate, sim, tem um embate lá no Oriente Médio. Os pais, o senhor tem uma esposa, uma filha menina, uma mulher, se Paulo tivesse um filho homem, você já poderia entrar em acordo, já para casar. Sim, independente dos filhos quererem, né? Isso, mas é a cultura lá, né? Cultura, mas vamos lá, agora vamos voltar para o original, para a verdade. Deus estabeleceu que assim seja, como Deus quer. Se olhou, gostou, e aí? Minha filha, eu estou criando na igreja. E se ela chegar aqui, meu pai está gostando de um rapaz lá na faculdade? Entendeu? Vai sofrer as consequências, vai ter choque de cultura, de princípio, mas deixará o varão. É o que o pastor falou. Então tem coisas que não precisa, né? É se orar porque está escrito. E que se a pessoa não conhece aquilo, precisa procurar o seu pastor, o seu líder, para perguntar: pastor, eu estou orando por isso, será que isso é bíblico orar dessa forma? Né? Porque hoje até isso está muito diferente, né? Não se procuram mais, né? Pastores, a maioria não procura mais para saber, né? Acerca dessas coisas. Está num tempo difícil, né? Mas é claro que quem é temente a Deus, né? O temor é algo que não pode fugir do coração da gente. Amém. Né? Vai sempre vivenciar dentro da palavra, né? Glória a Deus. Gente, já está encerrando, pastor? Já. Gente, estávamos aqui com um bate-papo maravilhoso, um estudo praticamente. Foi um estudo acerca da origem, da diversidade da raça, da cultura. Cultural da humanidade. O nosso pastor Ami. Estamos encerrando mais um podcast. Eu quero agradecer a você pela sua companhia. Quero agradecer aqui o irmão Paulo aqui, que estava aqui se maravilhando também aqui com as revelações. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor, mais uma vez. Amém. Bênção de Deus, fala a verdade, Paulo. Maravilha, maravilha. Eu quero te pedir, você, como já está no finalzinho, eu não vou nem te pedir você assistir a parte, depois assistir outra, mas essa minha fala de a última parte, né? Era no início, né? Mas compartilhe, incentive, deixe o seu like, faça um comentário, é livre. Comente lá, e eu tenho certeza que o pastor Almir, como já fez da segunda vez, já fez muitas vezes, vai responder o seu comentário, porque eu não gosto de assistir debate, por isso eu queria participar do debate. Mas você tem a oportunidade de deixar o seu acho, deveria ser assim, compartilhe e comente. Deus abençoe a todos, fica Amém. Com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Terminamos. Vou dar o like, dar o play ali. Não. Amém. Amém. A Torre de Babel aí. Torre de Babel.